Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque ao Ti pertence a honra, o poder, a glória, a majestade. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos estar reunidos, ó Pai, online, com os meus irmãos, ó Deus, com a tua igreja e te adorando, porque, Senhor, tu és o Rei dos Reis. E nós consagramos o nosso louvor a Ti, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor reina, o Senhor está no controle de todas as coisas. A Ti pertence o domínio, o poder, a força, a majestade. Tu és o nosso Rei e nós te adoramos, ó Pai. Aleluia. Graça e paz, queridos. Que bom estarmos conectados. Nós temos aí irmãos de vários locais, né? Os irmãos de Andradina, temos a Fátima Rocha, lá de Descalvado, a Gisley, né? Gisley, filha da Cris, e os outros, Mateus, a Marlene, eu vi outros que estão aqui, né? A irmã Selma, a Vanessa, a Cristina, a Marlene, o Mateus, a Gisley, a Fátima. Então, nós temos aqui 10, assim, em cultos, e outros estão entrando, e nós louvamos a Deus por estarmos aqui, amém? Deus, Ele tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas, e a palavra que Deus colocou no meu coração para meditar junto com os irmãos é sobre a Páscoa. Nós estamos, né, no final de semana, amanhã, sexta-feira santa, e teremos o domingo de Páscoa, e para nós é uma data muito importante. Na verdade, é a data mais importante da nossa redenção. Mas vamos ler, se você tiver com a sua Bíblia aí, em Êxodo 12, ou se não você esteja me ouvindo, eu vou ler na versão a Bíblia a Mensagem. Êxodo 12, quando Deus passa para Moisés as orientações e a instituição da Páscoa. Êxodo 12 diz assim: Moisés e Arão ainda estavam no Egito, quando o Eterno disse a eles: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Informa toda a comunidade de Israel que no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal, ele deve ser dividido com um vizinho de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de 1 ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou um cabrito. Mantenham o animal preso até o 14º dia e depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco de sangue do animal para passar sobre os batentes na viga superior da porta da casa em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. Não comam nada cru nem cozido em água.
O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas, vísceras. Não deve sobrar nada para a manhã seguinte. Se houver sobras, elas deverão ser queimadas. Então, nós temos aqui nessa primeira parte a orientação do que as famílias deveriam se reunir, né? Nessa ocasião, já 9 das pragas que Deus enviou sobre o Egito, né? Vamos contextualizar que o povo de Israel estava como servos, escravos lá no Egito, né? Eles foram, a família de Jacó foi quando teve aquela seca, aquela grande fome, aquela grande seca, né? E a família, José, que estava como governador do Egito, levou os irmãos da sua família para morar no Egito, para guardá-los e preservá-los, né, daquela grande fome que o Egito e aquela região passou. E Jacó morreu, José morreu, passou aquela geração, outro faraó veio, o povo se multiplicou, aí o povo começou a ser escravizado, né? E Deus ali levanta Moisés, né? Não vou contar toda a história, que vocês devem saber, porque não há tempo, mas só para contextualizar, o povo estava sendo grandemente escravo, sobrecarregado, né? Castigado pelo Egito, pelos egípcios, e Deus realmente chegou o tempo da libertação do povo de Israel, da retirada do povo de Israel daquele cativeiro. E Deus manda 9 pragas e o faraó continua duro, o faraó continua irredutível, não deixando o povo de Israel sair. E ali ante a última praga, da morte dos primogênitos, Deus orienta, né, dá a Moisés a orientação da Páscoa. Então, vemos aí que ele tem que separar um cordeiro, a família se reunir, de modo que seja o suficiente, né? Não sobre alimento e nem falte, que aquele cordeiro seja do tamanho exato para o consumo daquele número de pessoas. E ali tem que acompanhar ervas amargas que simbolizam a amargura da servidão, a dureza da servidão, e pão sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. Então, eles têm que tirar o fermento para poder comer o pão sem fermento, quer dizer, santificação, sem pecado. Então, o povo tem que se santificar. Continuando na leitura, no verso 11. Vocês deverão comê-lo vestidos como se estivessem prontos para sair, com sandália nos pés e cajado na mão, como depressa. É a Páscoa do Eterno. Olha que interessante. Eles teriam que comer essa Páscoa preparados para sair, já prontos com a roupa, com toda a bagagem prontas, preparados para sair. Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, seja animal, com uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Eterno. O sangue será um sinal na casa em que vocês moram. Quando vir o sangue, passarei direto, e nenhuma desgraça virá sobre vocês quando eu atingir a terra do Egito. Esse dia deverá ser sempre lembrado por vocês e comemorado com uma festa ao Eterno por todos os seus descendentes. Uma festa fixa que deverá ser sempre celebrada. Vocês comerão pão sem fermento durante 7 dias. No primeiro dia, tirem de casa todo o fermento. A pessoa que comer alguma coisa com fermento entre o primeiro e o 7º dia será eliminada de Israel. Separem o primeiro dia e o 7º, pois são dias sagrados. Não trabalhem nesses dias. A única atividade permitida é o preparo das refeições. Então, nós temos aí a instrução para aquela festa, aquela Páscoa, eles deixarem todo o trabalho e concentrarem aqueles dias em se santificar, tirar o fermento que simboliza o pecado, estarem ali, né, se preparando para celebrar a Páscoa e prontos para sair da escravidão,
prontos para o grande livramento de Deus. Verso 17: comemoram a festa dos pães asmo, o pão sem fermento. Ela marca o dia exato em que usei meu poder para tirá-los da terra do Egito. Todas as gerações que estão por vir devem guardar este dia. É uma festa fixa que deve ser sempre comemorada no primeiro mês, começando no fim da tarde do dia 14 até o fim da tarde do dia 21. Vocês devem comer pão sem fermento durante os 7 dias. Ninguém deve ter fermento guardado em casa. Quem comer algo que contenha fermento, seja visitante, seja nascido na terra, será eliminado da comunidade de Israel. Repito, não comam nesses dias nada que contenha fermento. Moisés reuniu todos os líderes de Israel e os instruiu. Então, daí tem a descrição, a repetição das instruções, né? Você depois continua lendo esse texto. Então, olha, que interessante, que maravilhoso. O povo de Israel estava se preparando para o grande livramento. Depois que todas as pragas, as 9 pragas, já tinham assolado bastante o povo do Egito. E a praga mais intensa, que a morte dos primogênitos, estava para ser liberada. Então Deus instrui o seu povo para que eles matem aquele cordeiro, para celebrar a Páscoa, e faz toda uma orientação: santifique-se, tira o fermento da tua casa, tira o pecado da tua casa. É hora de parar com o corre-corre do trabalho e é hora de se santificar, de se purificar, de buscar a Deus, de estar com a família reunida, de arrumar a sua casa, estar prontos para o grande dia da libertação. E a verdadeira Páscoa, ela iniciou aqui, né? É uma figura do que no Novo Testamento já se apresenta. Então nós temos aqui a libertação do povo de Israel do Egito. Hoje nós cristãos comemoramos a Páscoa porque Jesus, né? Depois de muitos anos que Israel, né? Saiu do Egito, depois foi para sua terra, todo o contexto. Jesus veio, né? Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio nascido de mulher, através da Maria. Jesus nasceu e Jesus, ele morreu. Ele foi crucificado. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. O primogênito de Deus foi sacrificado, porque antes ele era o filho único. Hoje ele é o primogênito, porque nós fomos adotados por Deus e também somos filhos. Jesus é nosso irmão mais velho. Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou, também durante a festa da Páscoa. Enquanto os judeus comemoravam a Páscoa, instituída pela lei de Moisés, Jesus estava sendo crucificado ali no Gólgota, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Ele morreu na sexta-feira, né? Foi sepultado e no domingo ele ressuscitou. Por isso que eu digo que essa é a principal festa nossa dos cristãos. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não teríamos a vida eterna. Nós não seríamos filhos de Deus. Nós não teríamos nossos pecados perdoados. Por isso que nós temos que comemorar, meus queridos. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aquele sangue que Israel tinha que pintar as portas da sua casa como selo. Hoje nós temos selado na nossa vida o sangue de Jesus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e o nosso Senhor, nós recebemos a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas. E nós somos separados, marcados, né? Esse aqui pertence ao Senhor. O selo, a patente do Deus eterno. Glória a Deus. São inúmeros privilégios, inúmeras consequências, né? Os efeitos notáveis da cruz de Cristo.
E hoje nós somos filhos de Deus. Queridos, essa data é muito importante, porque Jesus morreu e ele ressuscitou para nos resgatar, para nos justificar, para cancelar toda a dívida que era contra nós por causa do pecado. Nós estávamos mortos, condenados à morte eterna, mas o sangue de Jesus nos possibilita, né, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, uma dívida impagável, e ele pagou a nossa fiança, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Livres, né? Então temos que celebrar a Páscoa, que é um dia da libertação. Nós somos livres para o Senhor e aguardando o arrebatamento da igreja. Queridos, a Páscoa tem tudo a ver também com o arrebatamento da igreja. E meditando neste dia sobre este assunto, essa Páscoa deste ano, anote no seu coração e vamos observar os dias que vamos viver. Nós estamos no meio de uma pandemia nunca vista na nossa geração. E o mundo parou. As nações estão entrando em falência. E Israel, o povo amado, o povo escolhido de Deus, da onde veio Jesus, o Messias. Eles estão esperando o Messias, mas a gente sabe que o Messias já veio. E eles, este ano, possivelmente eles vão sacrificar um cordeiro. Queridos, faz muito, muito tempo que eles não sacrificam mais, desde que o templo foi destruído. Então, vamos olhar, né? Deus está, as coisas, os sinais estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu creio que não está muito longe da volta de Jesus. Então vamos celebrar essa Páscoa prontos para sermos libertos do Egito. Eu creio que a qualquer momento o Senhor vem nos buscar. Qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Não resta muito mais tempo. E que eu desejo muito essa volta de Jesus. Desejo muito e que você também possa desejar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E é hora, queridos, de colocar a nossa casa em ordem. É hora de tirar o pecado da nossa vida. Quando Deus orientou o povo a comer pão sem fermento, tirar o fermento da casa, o fermento simboliza o pecado. Então ainda há tempo de você se consertar com Deus, santificar a sua vida, alertar a sua família e que possamos estar preparados para sermos arrebatados com o Senhor. Para ir, né, no arrebatamento, porque depois, queridos, vai ficar muito difícil. Vai haver salvação sim na grande tribulação, mas vai ser muito difícil. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu quero ir com a igreja arrebatada. Eu quero ir na primeira leva. Amém? Então, é muito importante a gente estar atentando para isso. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tem alguém que está me ouvindo esta noite ou vai ouvir, né, esse vídeo fica gravado e vai percorrendo a rede social, e que você não entregou sua vida por o Senhor Jesus, receba Jesus como seu Salvador. Na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua vida, para que hoje a dívida de pecado, né, a maldição que havia sobre nós do pecado, que veio lá de Adão e Eva, fosse rasgada, fosse cancelada. Então, quando você recebe Jesus, você reconhece que Ele te substituiu ali, que Ele morreu pelo seu pecado. E quando nós recebemos Jesus, cremos com o nosso coração e confessamos com nossos lábios que Ele é o nosso Salvador. E o nosso nome é escrito no livro da vida. E o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas. É assim que a gente consegue ter uma vida de santificação. Porque naturalmente, com o nosso esforço próprio, nós não conseguimos tirar o pecado da nossa vida, né? Porque se nós dissermos que nós não pecamos, nós somos mentirosos.
O pecado não pode mais dominar nossa vida, mas é o sangue de Jesus e a presença do Espírito Santo que vai estar nos fortalecendo espiritualmente para mortificarmos a nossa carne. A nossa carne quer pecar, mas o nosso espírito tem que estar forte para mortificar a carne e vencermos o pecado e sermos santos. É hora da igreja do Senhor Jesus estar limpando as suas vestes, se adornando como noiva. Como outro dia eu falei das noivas, né? Das 10 noivas, as 5 prudentes e as 5 nécias. É hora de buscarmos o enchimento do Espírito Santo e nos preparar para estarmos com o nosso noivo no grande banquete que nos aguarda. Esse banquete está preparado. Queridos, essa é uma Páscoa muito especial. Não sei quantas Páscoas nós vamos ainda comemorar neste planeta Terra. Estamos na contagem regressiva, esperando o nosso noivo. A contagem regressiva para o casamento e para a grande festa. Glória a Deus por isso. Guarde essa palavra no teu coração. Medite, ora e louve a Deus, porque o sangue de Jesus nos resgatou e Jesus está vindo nos buscar. Glória a Deus. Amém. Quero deixar essa palavra, breve palavra, no seu coração. E esteja atento às notícias boas, as notícias verdadeiras. Peça a Deus discernimento, mas aquiete. É hora de confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu já tenho visto sinais do milagre de Deus sobre a nossa nação. Domingo foi um dia histórico do Brasil jejuando, dos cristãos do Brasil jejuando, do nosso presidente da República jejuando e ajoelhado lá, junto com os pastores em Brasília, entregando o jejum no domingo. Queridos, isso é muito significativo para Deus. Um chefe de uma nação se humilhar e se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Com certeza isso alegrou o coração de Deus. E Deus liberou para a nossa nação, para o Brasil, uma grande bênção, um grande livramento. Porque o sangue do Cordeiro foi passado na porta, nos umbrais da porta do Brasil. Amém? Você crê nisso? E eu acredito nos milagres de Deus. E vamos estar profetizando os milagres do Senhor. É claro, guardando as recomendações do Ministério da Saúde, as recomendações, de cada município, os cuidados que nós temos que ter nessa pandemia, mas continuarmos unidos em oração, clamando, orando pelas autoridades, para que o Senhor dê sabedoria e capacitação, livre de todo engano, de toda armadilha, de toda cilada, mas que Deus possa estar assumindo o controle, dessa nação. Eu creio que Deus assumiu o controle dessa nação, mas é importante que as autoridades que estão ali possam ter sensibilidade de ouvir o comando de Deus e estar obedecendo a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando mais uma vez. Temos que orar todos os dias, orar sem cessar, orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja barrando toda a epidemia, que o Senhor esteja barrando toda a pobreza, que o Senhor faça um milagre econômico na nossa nação, que o Senhor esteja dando provisão. Nós sabemos que o governo está liberando várias medidas para socorrer, mas isso não é suficiente e os recursos também têm limite, são muitas pessoas, mas que neste momento nós possamos também ser solidários, ajudar aqueles que nós podemos ajudar. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nesta noite nós colocamos diante do teu altar cada família, ó Deus, que está ouvindo, aqueles que vão ouvir esta mensagem, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, meditar na Páscoa verdadeira, que a Páscoa não é chocolate, coelhinho, mas sim é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus que veio, morreu e ressuscitou. Nós
louvamos ao Senhor e nós te agradecemos porque o Senhor entregou o seu único filho para vir e morrer por nós, derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário. E nós te louvamos porque Jesus não está morto, Jesus ressuscitou e Jesus está à destra do Senhor e reina sobre as nossas vidas e está prestes a buscar a sua igreja. Ó Deus, que possamos estar preparados, desperte a tua igreja, Pai, e que possamos estar atentos nos sinais. Ó Deus, porque aquele que é alinhado com o teu Espírito Santo entende as coisas que estão acontecendo. Tantas coisas, tantos sinais nos céus, ó Pai, sinais de todas as espécies, e que possamos, ó Pai, ó Deus, termos o discernimento, estarmos preparados, preparar nossa casa e nos santificarmos para encontrar com o noivo, ó Deus, para sermos arrebatados como igreja do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso presidente, que o Senhor possa, Senhor, dar sabedoria, Senhor, ao nosso presidente, a cada ministro, ó Deus, a toda a cúpula do governo, ó Deus, aos deputados federais, aos senadores, aos juízes do Supremo Tribunal Federal, ó Deus, também aos governadores, aos deputados estaduais, ó Senhor, também ó Senhor, aos prefeitos, aos vereadores, a todos, ó Pai, autoridades sobre as 3 instâncias, municipal, estadual e federal, que tu possa dar sabedoria, Pai. Ó Deus, também abençoe cada empresária, cada comerciante, a cada trabalhador. Esteja suprindo de uma forma milagrosa. Senhor, esteja, Senhor, restaurando a nossa economia de uma forma milagrosa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. E oramos que o Senhor possa barrar a proliferação do coronavírus na nossa nação. Aqueles que estão infectados possam ser curados em nome de Jesus. Aqueles que estão na UTI, ó Pai, possam ser restaurados. Barra a morte, Senhor. Tira toda a morte da nossa nação. Ó Deus, nós profetizamos vida sobre a nossa nação. Nós profetizamos vida, Senhor, sobre as outras nações. Guarda aquele que está clamando ao Senhor, aquele que está se prostrando diante do Senhor e pedindo o teu livramento. Nós te louvamos pela tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Estamos com saudades de estarmos juntos, de estarmos reunidos em família. Mas esse dia vai chegar. Deus vai estar abreviando esse tempo de quarentena na nossa nação, eu creio. Que nós vamos ter boas notícias. E o grande avivamento que Deus tem prometido sobre o Brasil está chegando. E já chegou, porque nós vemos pessoas, né, no domingo, as ruas orando, a igreja está orando. Então o povo de Deus não está fazendo ajuntamento físico, mas está fazendo ajuntamento virtual e real, clamando e orando e profetizando, buscando a Deus. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, viu? Esteja atento, esteja ligado. Essa semana, olha só, Páscoa com uma super lua rosa, parece, né? São sinais no céu, sinais em todos os lados que o tempo está chegando, da nossa bodas, do nosso arrebatamento. Então prepare, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração e muito obrigada por estar separando esse tempo para estarmos juntos. Deus te abençoe, viu?